Olá, gostaria hoje de falar com vocês acerca de uma passagem bíblica, mas vir por aqui discorrendo acerca da narrativa de uma maneira diferente. Quero dizer para vocês que há muito tempo havia um casal, era muito feliz, se davam bem, eram tementes a Deus. Deus abençoou o matrimônio deles e desse matrimônio proveio para a alegria, para a felicidade deles, 2 filhos. O esposo, homem trabalhador, e como qualquer outra pessoa daquela época, como na nossa também, ele fazia os seus compromissos, ele assumiu algumas dívidas. Na verdade eram pesadas, mas ele, enquanto tinha saúde, era algo que ele podia arcar com aquilo. Acontece que na nossa vida tem as fatalidades, né? Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Por isso devemos orar muito a Deus e entregar esse nosso amanhã nas mãos do Senhor. Ele há de cuidar por nós. Mas no hoje, claro, sempre agirmos com muita prudência. Não é o caso daquele homem que ele agisse aí imprudentemente. Era novo, trabalhador, mas acontece que fala a palavra de Deus que ele faleceu. Sua esposa deixou a sua esposa com os 2 filhos e ela, como viúva, ficou desesperada, preocupadíssima com a situação. Não fala aqui a palavra de Deus de que jeito ele morreu, se ficou doente, se foi algum acidente, mas o fato é que ele encerrou a sua carreira e acabou que deixou a sua casa endividada. Naquele tempo, conforme permitia a legislação, podia-se vender até os filhos como escravos para que fosse paga alguma dívida, para que fosse quitado, honrado, algum compromisso assumido. Sabendo dessa lei, beneficiando-se dela, o credor daquela casa chegou para aquela mulher viúva e disse para ela: "Olha, se você não me pagar, levarei os seus 2 filhos como escravos. A partir dessa data, eles serão meus." Deu lá talvez um dia de prazo para ela. Ela ficou muito triste, porque a mulher naquele tempo era mais desprotegida. As viúvas, elas eram indicadas aos esposos e eles eram uma garantia financeira para elas também. Se deixava lá algum herdeiro, elas poderiam ser beneficiadas, né? Herdeiros eram só os homens. Ela tinha 2, mas os 2 que ela tinha estavam sendo levados, iriam ser levados caso ela não quitasse aquela dívida, caso ela não honrasse aquele compromisso, como falamos. Ela ficou angustiada, estava vivendo uma vida financeira difícil, não tinha realmente como pagar aquelas dívidas. Estava triste pela perda do esposo. Era um homem temente a Deus, um homem bom para ela. Não tinha mais ele e agora ficou aí esse baita problema para que ela resolvesse. Mas ela não tinha condições. Orou, clamou a Deus, não viu um caminho, mas ela se lembrou de procurar e clamar ao homem de Deus, o profeta Eliseu. A gente pode entender aqui por essa passagem que está em 2 Reis capítulo 4, onde diz a multiplicação do azeite da viúva, que Eliseu tinha, a exemplo de Elias com aquela mulher de Sarepta, uma certa intimidade, uma certa amizade. Como Elias tinha o seu quartinho lá na casa daquela mulher, né, na casa daquela família, ele também tinha um quartinho ali na casa daquele casal. E tinha uma certa amizade, ele conhecia bem aquela mulher, aquele homem falecido e os 2 filhos.
E ela chegou para ele e contou a situação. Meu esposo faleceu, seu servo, era assim que eles tratavam, com muito respeito, com muito temor. Faz alguma coisa por mim. Os credores vieram aqui, vieram buscar os meus filhos, querem levá-los a todo custo, tal dia, se eu não estiver aí com a quantia, com o necessário, eu vou ficar também sem os meus filhos. Eu não vou suportar tamanha dor, disse ela para o homem de Deus. E ele, o que será que eu posso fazer por você? Me fale aí o que você tem em casa. Ela disse para ele, uma botija com um pouquinho de azeite. É tudo o que eu tenho. Mas dentro de Eliseu já tinha uma voz falando, é o suficiente, Eliseu. Fala para ela assim, assim, assim. Era Deus conversando já com o servo de Deus. Ele falou para ela o seguinte, mulher, faz o seguinte aí, você tem uma boa amizade, você sempre fez uma ótima vizinhança com todo mundo, agora vai até cada um dos seus vizinhos e para todos eles peça vasos, mas não peça poucos não, peça o máximo que você puder, o que você conseguir traga para dentro da sua casa. Depois que você fizer isso, eu vou dizer o que você fará. Ela não questionou, era uma mulher de fé, foi nos vizinhos, conseguiu muitos vasos. Aí Eliseu disse para ela, agora você vai fechar a porta entre você e os seus filhos, nem eu entrarei aí. E você vai fazer o seguinte, você vai deitar a botija em cada vaso. E aí o Senhor te mostrará o que você tem que fazer. Faça só isso. Por si só você vai descobrir o que vai acontecer. Ela obedeceu, levou seus filhos para dentro da casa, entrou nesse quarto, os vasos estavam todos ali, ela pegou a botija de azeite e virou. E para surpresa dela, da botija jorrava muito azeite. E os vasos foram ficando cheios, enchia um, ela pedia outro, enchia um, ela pedia outro, até que por fim ela, traz mais um. E o filho falou, não mamãe, acabou, não tem mais vaso. Quando ele disse isso, a botija parou de minar o azeite celestial, porque aquilo era um azeite do céu. Saiu para fora feliz, admirada, espantada com aquela multiplicação, nunca tinha visto aquilo. Homem de Deus, aconteceu assim, assim, assim. E ele falou, então vai, venda tudo e viva do resto. Com o dinheiro daquele azeite, que naquela época tinha muito valor, ela pagou as dívidas, o credor não levou seus filhos, ficou contente com o recebimento da quantia que lhe era devida e ainda ficou com uma quantia muito grande de azeite para viver do resto, ali com os seus filhos, com a sua casa feliz com aquela obra. Venho através dessa mensagem de hoje dizer para você que se Deus quiser, Ele fará uma multiplicação na sua vida também. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma palavra e a mesma fé que tinha no coração daquela mulher é a fé que você tem, é a fé que você carrega. Parece aí que a situação está perdida, que tudo saiu do controle, mas olha, aquela mulher não ficou envergonhada diante da sociedade. Ela não ficou envergonhada no meio dos seus vizinhos. Ela seria uma mulher talvez desamparada pela cultura da época, pelos outros, porque se a mulher ficava viúva, se o marido não fosse tão velho, não sei se é o caso aí, mas pode até ser que seja, que era uma mulher de meia idade e o seu esposo ainda era novo, segundo a cultura da época. Essa mulher, se ficou viúva, é porque estava sendo punida por Deus, estava sendo castigada por Deus. E isso fazia com que as pessoas discriminassem essa pessoa. Essa nós não podemos ajudar. Se Deus está castigando, por que nós vamos ajudar? Então, se Deus não aparece ali, ela levaria uma vida de miséria.
pode ver que Noemi, lá no livro de Ruth, quando ela perdeu o seu esposo, ela reclamou com Deus. Por que o Senhor permitiu tão grande mal na minha vida, Senhor? Por que fui perder o meu esposo? Ela sabia que daquela data em diante a vida dela seria muito difícil. É claro que Deus apareceu também na vida da sua serva, mas muitas mulheres sofriam essa discriminação, não eram ajudadas, passavam fome, porque respeitavam esse pensamento de que Deus as estava punindo por seus pecados, que se Deus puniu, eles também não poderiam ajudar. Veio a lei com o tempo, tentando melhorar, veio algumas recomendações bíblicas, para que não se afligissem as viúvas, e houve grandes personagens que cuidavam delas, Jó foi um deles. E está escrito na palavra, que a verdadeira religião que a gente tem é essa: cuidar do órfão e cuidar das viúvas. Deus não as desampara, como não desamparou essa mulher, como não vai desamparar você. Qual é o seu problema? Qual é a situação? Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua situação, a gravidade dela. Importa o tamanho do seu Deus, o poder do seu Deus, o poder da palavra dele na sua vida. E quando ele fizer, meu irmão e minha irmã, faça em segredo, segue o conselho de Eliseu. Ele deu aquele conselho para aquela mulher: fecha a porta entre você e os seus filhos, não fala para ninguém o que vai acontecer aí ou o que você vai fazer aí, por causa da inveja, por causa da cobiça. Então o Senhor vai aparecer, mas que seja entre você e a sua casa o segredo das bênçãos de Deus. Não saia mostrando. Se alguém ver, ou se alguém vir, viu. Se não vir, não viu. A bênção está garantida. A bênção está na sua casa. Eu creio que em espírito e em verdade o Senhor vai multiplicar o azeite na sua vida. Olha que coisa linda. Primeiro, para que essa obra acontecesse, precisou que o Senhor encontrasse fé. Eliseu foi apenas um instrumento de Deus. Ele não fez nada. Nós, homens, não fazemos nada. Somos, quando acontece alguma coisa por nosso intermédio, apenas instrumentos do nosso Deus na terra. Que ninguém bata no peito: eu sou aquele profeta famoso, eu sou aquela profetisa famoso, o que eu falo acontece. Não, o que Deus fala através da sua boca acontece. Você não é nada, Deus é tudo. Nós não somos nada, Deus é infinitamente tudo na nossa vida. E glória ao santo nome do Senhor. Quanto mais usados por Deus, mais humildes temos que ser. Eliseu era humilde, mas era ousado. Só conseguiu essa porção dobrada de espírito porque ele pediu para Elias. Ele sabia que Deus iria tomá-lo dele. Começou a acompanhar Elias para todo lado. Elias ia para um lugar: eu quero ir também. Não, não vá. Não, não te deixo. Eu vou para outro tal lugar. Não, não te deixo. E aonde Eliseu chegava, os homens falavam para ele: olha, o teu Senhor será tirado de ti. Eu sei, calai-vos. Até que por fim, no último lugar, Elias falou para Eliseu: Eliseu, eu serei tomado de você. Não ficarei mais aqui na terra. O que eu posso fazer por você? Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Foi ousado, meus irmãos. Deus nos quer ousado. Paulo mesmo falava que nós temos que ter um espírito ousado na presença de Deus. É assim que nós vamos vencer os nossos adversários. É assim que nós vamos vencer esse mundo mal. De repente, Elias falou para ele: você me pediu uma coisa muito difícil, mas eu vou dizer o seguinte: se você me vir sendo tomado, essa porção já é sua. Daí, se você não contemplar essas coisas, nada feito. Então, se você me vir sendo arrebatado, a porção é sua. Se você não vir, a porção não é sua. E Eliseu não tirava o olho de Elias. De repente, uma carruagem de fogo apareceu no céu. Elias foi tomado e Eliseu falou: carros e cavaleiros de Israel, Deus, o que está acontecendo? Mais ou menos assim. E Elias desapareceu, mas a capa caiu sobre Eliseu, e Eliseu tinha contemplado aquele momento.
E a primeira obra que Deus fez, Eliseu precisava cortar o Jordão, atravessá-lo, não tinha como. Mas ele viu um dia Elias dobrando a capa, batendo nas águas do Jordão, e ele se abriu e Elias passou. Eliseu fez o mesmo, já foi o primeiro milagre. Então Eliseu foi um homem pelo qual Deus fez muitas obras aqui na terra. E essa viúva foi uma beneficiada. Hoje não está Eliseu, mas está o Espírito Santo na sua vida, intercedendo e agindo por você, trabalhando em seu favor. Peça aí com espírito ousado o que você precisa. Senhor, eu preciso disso, que aconteça isso. E vai acontecer, e um dia você vai falar para mim, através de um comentário aqui no canal, ou quem sabe um dia até pessoalmente, né, meu irmão, minha irmã. Então que Deus te abençoe. O recado dessa mensagem é esse: Deus vai aparecer, Deus vai fazer justiça, o nome dele será glorificado nessa tua prova, seja uma enfermidade, seja uma parte material difícil, seja uma tribulação, uma angústia, uma depressão. Para você isso é tudo, mas isso tudo para Deus não é nada. Uma palavra e todo mal termina, e todo mal cessa, e você dá glória a Deus. Uma palavra e o deserto vai embora, e nascentes aparecem e formam e trazem para a tua vida o rio da felicidade. Deus te abençoe, o nome de Deus seja sempre louvado.